Salve Imaginazéticos, está no ar e nas redes o Imaginazé, seu panfleto eletrônico em formato de podcast. E o podcast que traz assuntos como o de hoje, que é gostoso, é saboroso, é cheiroso e depende de muita criatividade. E, Zé, imagina um lugar aonde você toma a sua birita e você pode conversar com o mestre cervejeiro que pode te contar a história da birita que você está tomando. Esse lugar existe, parece um mundo ideal. Esse lugar existe, fica em Osasco e é o Mundo Oz. Depois da vinheta, a gente troca essa ideia. Imagina, Zé. Imagina, Zé. E, para começar o nosso assunto, estamos aqui com o Pedro. Pedro, muito obrigado, meu velho. Sem crise, pique ao vivo, é isso. Obrigado por receber a gente aqui. Você pode achar que isso daqui é um cenário, e parece um cenário e tal, mas nós estamos no bar, nós estamos aqui na cervejaria Mundo Oz, e esse é o nosso anfitrião aqui, Pedro, nosso mestre cervejeiro. Tudo bem? Boa noite. É um prazer recebê-los aqui e falar do que eu mais gosto de falar e fazer, né? Que é falar e fazer cerveja. Eu gosto de falar e gosto de beber. Não sei fazer. Faltou isso então, né? Que foi o que me levou a fazer cerveja, né? Eu gostar de cerveja. De cerveja. Pedro, quanto tempo você faz cerveja, cara? Quanto tempo você tá nessa? Qual a sua formação? Conta a sua história. Cara, eu faço cerveja desde 2016, fim de 16, né? Foi onde começou bem finzinho. E foi da curiosidade. Começamos a fazer cerveja da curiosidade de fazer. Uhum. O meu primeiro contato com a cerveja artesanal foi por volta de 2012. Uhum. Eu tenho um amigo que tinha amigos que faziam e eu fui ver o pessoal fazer, né? Achei interessante, mas era muito complicado os insumos, o processo, as panelas, e era tudo muito roots. Uhum. Só que aquilo me encantou. Entendi. Só que o trabalho, a demanda de trabalho, não me permitia na época também. E aquilo ficou na minha cabeça, e em 2016 eu estava mais tranquilo, aí comecei a estudar um pouco, comecei a me interessar mais. Uhum. O cenário era mais propício, que era mais fácil de você encontrar os insumos, encontrar, né, os equipamentos, e aí eu comecei a estudar e comprar algumas coisas, e no final de 2016 a gente fez a primeira cerveja. E na beira da churrasqueira, né, eu e um amigo, o Bola. Degustou. Né? Cara, eu brinco com todo mundo que a primeira cerveja é algo que eu tenho na memória muito forte ainda. Né? Assim, quando eu falo disso, realmente me arrepia de verdade. Hoje, se eu tomasse ela, eu falava, como que a gente conseguiu tomar isso? Era essa a pergunta. Ficou boa a cerveja? Olha, eu não sei te dizer realmente se ela ficou boa, mas a primeira sensação foi espetacular. De ter o líquido ali pronto. De ter a cerveja, dela tá bebível pelo menos, e você falar, cara, fui eu que fiz. Caraca. Né? Então era pouquinho, a minha primeira panela era de 10 litros, saiu só 8. Eu e o meu parceiro e o Bola, a gente tomou aqueles 8 litros no domingo no churrasco. mesmo. No domingo mesmo, não sobrou, fiquei triste pra caramba, que demorou 30 dias para ficar pronta. No domingo nós zeramos tudo, né? E foi isso, né? Foi uma Summer Ale, né? Um estilo bem levinho, como se bem fosse refrescante, uma Pilsen, né? Só que com um fermento ale. E dali para cá eu não parei mais. Talvez eu não tenha ficado
de lá para cá, 1 mês sem ter feito pelo menos uma cerveja. Vou tomar pelo menos um golinho da... Sim. da... Né? E aí o equipamento também, né? Uma das primeiras coisas que já me deu uma tristeza foi de ter comprado um equipamento muito pequeno, que não ia dar conta. Já descobrimos na primeira abraçagem. Já foi o primeiro problema. Né? É o primeiro problema. Aí evoluímos na sequência e foi isso. Foi assim que nós começamos. Que tudo começou. Você manteve a produção de cerveja na época da pandemia? Que parece que muitos pararam, né? Como que foi? Então, de 2016 até o começo da pandemia, ali em 20, eu já estava produzindo bastante cerveja. Né? Eu tinha um grupo de amigos, a gente se reunia, comprava os insumos e se juntava em casa e a gente tomava o que tinha para tomar. E a primeira oportunidade para fazer cerveja profissionalmente foi justamente na pandemia. Né? Eu fui convidado por uma outra cervejaria e ali começou a parte profissional. Né? Então, como eu gosto de cerveja, eu nunca parei de estudar. Então, na pandemia foi praticamente a época que eu mais fiz cerveja. Caramba! Sim. Os bares estavam fechados. Fechados, é verdade. Né? Então, o que girou muito? O delivery. Até aplicativo de cerveja foi inventado nessa época, sim, né? Sim. E o que aconteceu? Muita gente não estava entregando nos arredores aqui de Osasco, do Brasil inteiro, não estavam entregando. E a gente tinha uma facilidade. Então, já tinha fábrica e aqui no entorno a gente distribuiu para quase todos os bares que tinham na época que trabalhavam com cerveja artesanal. Caramba! Então, aquilo tinha, né? Não parava. Os fermentadores eram direto. Enchia, esvaziava, enchia, esvaziava, enchia, esvaziava. Então, foi a época realmente que eu fiz mais cerveja. Pedro, pode não ter muito a ver, quer dizer, ou tem toda a ver. Qual que é a sua formação? Você tem alguma formação superior em química, engenharia química? Não tenho. Eu comecei, né? Sempre gostei muito de informática. Comecei a fazer análise, parei no 3º ano por conta de um monte de coisa e um tanto de preguiça minha. Né? Eu fui CLT bastante tempo, então eu já tinha uma situação confortável. Entendi. Né? Então, aquela parte de estudar, assim, foi relaxo. Entendi. Né? Então, me dediquei mais a estudar aos estudos da cerveja. Que tem a ver com química e biologia também, né? Assim, eu fui um péssimo aluno de química. Não gostava. Não sei, viu? Não sei. Então, é engraçado isso, porque hoje a química, ela flui. Uhum. Né? A química para cerveja, ela flui bem para mim. Né? Então, quando a gente é interessado em alguma coisa, né, a gente faz fluir. Né? Então, isso... nunca mais a química foi um problema para mim e hoje eu gosto bastante dela. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas tem um químico muito famoso, que é o Pasteur. Sim. E o método da pasteurização está num livro ou num texto do Pasteur, eu não sei bem ao certo, que chama Estudos sobre a Cerveja. Ele não estava estudando nada para o leite. O leite foi consequência, é verdade. Sim. Que é o estudos para a cerveja. A pasteurização foi pensada para dar mais longevidade à cerveja. Exatamente, é isso aí. Né? Então você é um químico. Assim, para cerveja um alquimista. Sim, né? Porque tem muitos insumos, muitas coisas que vão na cerveja. E você só consegue chegar em algo bom, né? Ou numa excelência, dosando as quantidades corretas de tudo. Né? Você quer uma IPA muito amarga, né? Então não é só ir lá e colocar lúpulo para ela ficar amarga. Né? Porque senão você não vai conseguir Se não beber, perde a mão, né? Entendeu? Então,
para essa parte, né, é legal. A química funciona bem para mim. Que tem um equilíbrio, né? O quebra-cabeça da cerveja, da mistura, de tudo isso, flui bem na minha cabeça. Né? Então, a gente tem alguns órgãos que, entre aspas, regem. Né? A gente tem um BJCP e o BA, que eles dão parâmetros para uma Pilsen. Né? Então, ele fala que uma Pilsen ela tem que ter X de álcool e X de amargor. Então, isso são parâmetros. E com isso, você segue uma linha. Né? Entendi. E você estava falando para a gente aqui, em off, sobre um lúpulo especial, que é um lúpulo ideal e tal. Como é que você escolhe esse tipo de ingrediente? Como é que você seleciona? Tipo, é uma situação de tentativa e erro também, de pegar um e falar assim, olha, ou não, tem uma referência. Sim e não. Né? De tudo, você tem uma base. Né? Você vai fazer uma IPA. Então, essas IPAs modernas, elas são, vamos falar assim, frutadas. Né? Então, traz aquele aroma de manga, traz aquele aroma de maracujá, abacaxi. Né? Então, você tem alguns lúpulos que remetem a isso. Então, você tem que pegar o datasheet daquele lúpulo e ler sobre ele. Entendi. E na sua cabeça, você vai montando um quebra-cabeça e montando o que você gostaria que aquela cerveja trouxesse de paladar, de aroma, de sabor para você. Entendi. Então, você usar lúpulos com o mesmo perfil, você só vai estar fazendo mais do mesmo. Vai ser tudo a mesma coisa. A mesma coisa. Sim. O interessante é você usar lúpulos de perfis diferentes, mas que eles se completam. Entendi. Né? Então, você pode ter no mesma cerveja um lúpulo que é um sabor de mamão, mas que ele também traz um perfil de manga. Então, essa brincadeira é a brincadeira isso gostosa, é o divertido, né? Que é exatamente, que é o divertido. E uma cerveja com um lúpulo só tem que ser escolhido bem ele. Né? A gente tem uma German IPA, que ele tem, né? Só um malte e um lúpulo. Então, é um dos poucos lúpulos frutados da Alemanha, junto com um malte alemão. Então, o equilíbrio ficou legal porque ele trouxe o perfil que a gente queria para uma Smash. O que eu acho legal de você ter um espaço como esse é que você pode meio que... Tem um certo conteúdo... Eu não sei se você sabe, né? Eu estou terminando uma licenciatura. O Éder é professor, o Éder é o fofinho, que foi a nossa voz off aqui, que é o nosso diretor. E aqui no backstage tem a minha namorada, a Ana Paula, que também é professora. Então tem até... A cerveja artesanal, ela cumpre um papel pedagógico, porque ele te ensina a aproveitar de nuances da cerveja que talvez a gente não aproveitava na cerveja industrial, né? Era simplesmente abriu, bebeu e pronto. Sim. E agora, com a cerveja artesanal, agora não tem um tempo que a gente vem tomando essas cervejas, e aí a gente chega nos lugares, a gente sentia falta de um debate sobre cerveja, assim, de chegar num lugar em que você pudesse conversar sobre cerveja. Como que é e tal, como combina, e ter essa resposta. Isso é legal nesse bar. Cara, eu acho que é você gostar de fazer. Eu gosto de fazer, eu gosto de falar, eu gosto de conversar sobre cerveja, né? Eu tenho uma história interessante com a cerveja. Eu tô com a minha esposa há 31 anos, né? E eu não bebia. Não bebia? Não bebia. Então, quando a gente se conheceu, eu gostava de suco e ela gostava como uma boa paranaense, né, de Skol. E, cara, eu não gostava de cerveja e acho que eu fiquei até os 24, 25 anos, né, não tomava.
E aí ela, não, pede uma cerveja, toma aqui comigo. Aí eu tomava, ficava querendo dengue lá, o copo, que eu achava amarga demais. Isso é porque era escola, né? Caraca. Então, foi bastante tempo. E aí, da insistência dela, eu fui criando gosto, pegando, assim, achei o paladar para cerveja e eu só bebo cerveja, eu não tenho paladar para outras bebidas, né? Eu nunca consegui achar um paladar para um whisky, para um drink, nem para a famosa caipirinha brasileira, eu não tenho paladar. Eu fiquei na cerveja e tô com ela agarrada até hoje. E tá bem, viu? Tá legal. Também a minha bebida predileta. Eu gosto de outras bebidas. Eu gosto bastante de vinho, tomo vodka, tal, uísque, mas assim, o meu paladar não é tão sofisticado Então, para essas bebidas, não. Eu acho que eu tô tentando compensar os anos que eu fiquei sem beber agora falando de cerveja. De cerveja aí. Então, se um cliente chegar aqui e quiser ouvir a história, se quiser sentar e conversar, eu Vem tenho no lugar disponibilidade, cara, pode ter certeza que a gente conversa bastante. E a gente tem bastante cliente aqui, né, principalmente de cervejeiro caseiro. Vem aí, a galera vem para conversar, né? Vem trocar ideia. Traz cervejas para mim que eles estão fazendo, quer que critica, né? Quer que fale sobre ela, se tá boa, se não tá o que precisa melhorar. Eu lembro que a primeira vez que a gente veio aqui, a gente ficou batendo um papo, não sei se você lembra, sobre a qualidade de uma cerveja, nem sei se pode falar, né? Mas não, pode falar, porque, pô, se eles ouvirem, até melhor, porque em algum momento vão melhorar isso, mas era sobre a qualidade da Heineken, que a gente achava que a Heineken tinha caído de padrão e ela tinha mudado o sabor e já não apresentava o que apresentava antes, né? É difícil, é bem difícil falar sobre isso, porque eu tomava Skol. E aí eu ia tomar original, eu achava que o original era forte. Uhum. Aí a Serra Malte, nossa, aí eu entortava a cara. E o meu paladar melhorou, veio melhorando ao longo do tempo. Então, será que não foi o mesmo processo com a Heineken? Que Pode o ser. nosso paladar também melhorou. Não, que a Heineken deu uma mudada, isso é ponto. Sim. Certo? Mas será que foi tanto? Ou a gente que realmente melhorou bastante? Tomara que eu tenha melhorado. Né? Então tem isso. Né? Eu sou muito fã das lagers da República Tcheca, né? As Pilsner. Uhum. E lá atrás, eu vou voltar, eu tomava Skol e achava original amarga. E amarga. Só que quando eu tomei, eu não me lembro qual que foi, né? Eu acho que foi a Tchequevar. E, cara, sabe quando ela é muito mais amarga que qualquer outra cerveja lager que eu tenha bebido. E aquilo me falou, eu vou falar a palavra mesmo que eu ia falar, caralho, né? Sim. Que é isso? Cara, que sensação. Uma sensação diferente, foi de estranhar uma lager, e aquilo foi um dos pontos que falou assim, opa, peraí, né, isso aqui tá muito diferente do trivial. Mudança do paladar. Isso, da mudança. E ali, para mim, foi um dos pontos que realmente mudou o meu paladar. Sim. Falou, preciso entender isso aqui. E naquela época, acho que foi em 2000, né, mais ou menos, estava chegando um monte de cerveja. E aí eu larguei. Falei, opa, vamos provar essa, prova aquilo. Vou querer só dessas aqui agora. Nada de Skol mais. Outra coisa, a Edgar, cerveja de trigo, famosíssima, né? Uma das melhores. Eu tomava bastante, hoje eu não tomo mais. Eu não gosto. Não gosto mais. Não gosto também. Né? Então, e era uma cerveja que eu gostava. E é uma baita cerveja. Ninguém tá falando que ela é ruim. Não de má qualidade, né? Não, de forma alguma. Mas pro meu paladar também não vai. Talvez a gente esteja passando também com esse processo com a Heineken. Pode ser. Eu ainda, se eu tiver que ir no mercado comprar uma cerveja, né, por algum motivo, eu vou comprar Heineken. Eu também faço isso. Eu vou comprar Heineken. Sim. Mas se eu tiver que comprar e no mesmo local tiver uma cerveja artesanal, talvez eu opte pela artesanal. Fácil, né? Não dá muito para
não tem uma comparação. É desproporcional, né? É desproporcional. É desproporcional. É desproporcional. E qual é o seu estilo de cerveja predileto hoje em dia? Ou você não tem nenhum? Você é apaixonado por Não todos? tenho. Não, eu tomo, assim, aquilo que eu falei, né? Vamos falar das de trigo, né? Das Weiss. Uhum. Não é a minha preferência, né? Tanto que quando eu vou fazer uma Witbier, uma Weiss mesmo, quem arredondou todas essas cervejas aí ao longo do tempo foi a Rose, né? Ela gosta, é o estilo dela, Uhum. né? Então ela opina sobre todas as cervejas, mas as belgas eu gosto muito. São né? legais. As cervejas americanas, as IPAs, e, cara, eu sou apaixonado pelas cervejas da República Tcheca. Isso é uma meta, né? A gente produz as Pilsners aqui tentando seguir a linha, né, que eles seguem lá. Inclusive, na porta da fábrica, a gente tem uma plaquinha, né, que toda cervejaria na República Tcheca tem. Então, eu busco o melhor possível para se fazer do estilo aqui dentro da cervejaria. Muito legal. E tem uma cerveja que você considera difícil de produzir? Tem um estilo que é difícil? Que você fala, puta, essa aqui tem que ter, mas ela é punk. Olha, vou citar de novo as Pilsners. Né? Elas são bem complicadas pelo tipo de equipamento que eles utilizam lá na República Tcheca, que é totalmente diferente. É uma cerveja que ela tem tripla decocção, então você ferve partes do mosto. O mosto, trocando em miúdos, ele é o chá que vai virar cerveja. Uhum. Então eles retiram uma parte daquele mosto, 1/3, ferve ele, aquilo causa uma reação de Maillard, porque a casca do malte, né, forma uma ali, crostinha. ela, na fervura, ela tem um Maillard. Então ela traz, você devolve aquilo para a panela e volta aquilo 3 vezes. Então é um processo dificílimo para o equipamento que a gente tem, né, aqui no Brasil. E as belgas são uma tripel, uma quadruple. São cervejas que tem que ter uma técnica apurada, né, um estilo inglês, que é a barley wine, né, também. São cervejas muito alcoólicas. Vamos falar a gente está falando em 12% a 14%. Sim. Então elas são trabalhosas, são delicadas. E essas aí, qualquer coisa também você deve estragar, né? Porque se você passa do ponto também, quando ela fica muito alcoólica. Eu já tomei cerveja, se não me engano, era uma dinamarquesa, que, assim, sentia muito forte o álcool. E eu pude apreciar pouco da cerveja porque o álcool era muito forte. Sim, tem algumas holandesas também que têm esse perfil, né, do álcool, do calor, né, do álcool aparente. Isso, às vezes, é muito da cervejaria. Né? A gente preza, como a gente tem que fazer uma cerveja aqui comercial, né, e a gente está no país tropical. Sim. Uma cerveja muito alcoólica, né, na nossa temperatura, ela é complicada de beber, principalmente que a gente bebe em quantidade. Aqui, Então, não é nem pelo teor alcoólico, é mais pelo desequilíbrio de você sentir muito o sabor do álcool. Do álcool, né? Me incomoda, sinceramente. Eu não... Eu acho que o buscar o equilíbrio da cerveja, que é o álcool, o doçor e o amargor, ele é fundamental. Nós já tivemos as Russian Imperial Stout aqui de 12%, que você toma ela e você não sente nada do álcool. A gente tem hoje aqui, a gente tem uma Brut IPA, que ela quase não tem amargor, ela tem 26 de amargor. É um amargor de Session IPA. E ela está com 7% de álcool. Engana. E se você tomar ela, você vai falar, ela fala, tem 7% aqui mesmo, porque eu não estou sentindo nada do álcool. Se você tomar 2 pints, a hora que você levantar, você vai ver o álcool. Você vai ver que ele estava lá. Ele estava lá. Então é isso, é o equilíbrio que você dá, aquilo que a gente estava falando, né? É você mesclar as coisas de um modo em que toda cerveja, né,
ela tem que ter esse equilíbrio. Eu vim aqui algumas vezes, né? Sim. E você uma vez estava contando de uma cerveja que você fez, que eu não sei se foi uma das primeiras. E aí, assim, aí vem a pergunta: você usa algum ingrediente em comum? Eu lembro que essa era uma stout de paçoca. Sim. E aí você disse que ela servia de base e você tinha feito uma outra. Conta a história dessa, essa foi legal. Tudo começou com o pão de mel, né? Com a stout, com a Russian Imperial Stout de pão de mel. A gente queria fazer... Na verdade, eu gosto, eu e a Rose, a gente gosta desse estilo. E a gente estava procurando cervejas e elas são caras, né? Uhum. Então você comprava uma lata de 40, 45 reais. Verdade. E um dulçor altíssimo, né? Então eu achava aquilo, para o meu paladar e o paladar dela, muito doce. Uhum. E aí a gente buscou, falou, vamos fazer uma Russian então, para parar de criticar o dos outros, vamos ver o que vamos ver o que dá. O que é isso. E a gente tem uma amiga que ela faz um pão de mel fantástico. Aí a gente sentou, ela desenhou um pão de mel para mim, porque eu não queria alguns produtos, né, subprodutos que vai no pão de mel. Uhum. Leite não vai combinar, vamos falar assim, leite não vai combinar com a cerveja. Com cerveja. Né? Então vamos tirar o leite, vamos substituir por isso, vamos substituir por aquilo. Até que a gente chegou numa fórmula legal e fizemos. E ficou muito boa. Né? Foi uma surpresa agradável. Era uma demais. stout de pão de mel. De pão de mel. Caraca. E aí a gente pegou essa base e fez a de wafer. De wafer. De bolacha wafer. Então a gente comprou uma caixa de bolacha wafer e colocou na cerveja. Também ficou muito legal. E aí o pessoal... Acabou as duas e o pessoal cobrando. Mas, pô, faz então alguma coisa para festa junina. Né? Faz com... Boa, foi bem no meio do ano mesmo, é verdade. Faz alguma coisa para a festa junina. E aí a gente ficou procurando alguma coisa que combinasse, né, com a festa junina. Então, na verdade, nós fizemos 2 cervejas para a festa junina. Aí nós fizemos a stout de paçoca. Você bebeu? Bebi. Bebeu ela? Bebi. Ficou legal. Maravilhosa. E assim, o que era legal, eu não gosto muito de bebidas doces. Você estava falando de caipirinha. Eu faço caipirinha, eu experimento, mas eu não bebo. Eu não gosto de beber bebida doce. E essa, ela tinha uma nota assim, da paçoca, você conseguia sentir bem o sabor, mas não aquele doce excessivo dela. Sim. Era equilibrado, era bom. Então, nós buscamos fazer a cerveja de algo que nos incomodava, que era o dulçor muito alto. Então, a gente conseguiu equilibrar bem, né? E ela tinha um drinkability. Né? Você falava, eu vou tomar outra. Então, é legal. Só que é uma cerveja de 14%. Você não sentia, engraçado, não sentia o álcool. Mas era... se você disse na época que era uma cerveja mais forte no álcool, mais pegada. E, cara... Não fofinho, queria falar que o casamento do Pedro, então, combinou certinho, né? Deu certo. Foi uma história e tanto. Ainda bem que ele encontrou a Rose, porque se ele não tivesse encontrado, a gente não tinha esse bar aqui, velho. Aí ia ser um problema. Eu tava tomando suco de acerola até hoje. Sabe, e tirou o cara da escola. Isso já é um avanço. Mas aí fui eu que tirei ela da escola. Ah, você que tirou. Saíram da escola. Eu falei, você me levou, agora eu vou te resgatar. Foi um processo... Vou te mostrar o que é coisa boa. Vou devolver, né? Por favor. E essa cerveja foi a cerveja que você considera a cerveja memorável? Ou qual foi? Aquela cerveja que você fala assim, cara, essa aqui eu tenho orgulho. Olha, foi uma delas. Eu acho que a Pão de Mel, que foi a primeira, e assim, não é fácil você acertar a receita de primeira, porque você não tem muito artigo, né?
o pão de mel mesmo, né? O pão de mel foi desenhado, a gente não foi no mercado que alguém comprou um pão de mel e usou aquele pão de mel. Uhum. Já o wafer, você tem uma referência, né? Sim. Eu tomei algumas cervejas, estou tentando lembrar o nome da de wafer que eu tomei, né? Não vou lembrar, mas aquilo ficou gravado, então o cara comprou, vou comprar melhor que tiver, né? Sim. Foi, né? Essa era a ideia. E a pão de mel não. Pão de mel, vou colocar, e eu tava fervendo ali, colocando pão de mel, até que chegou um ponto em que eu falei, opa, né? Agora deu. Eu acho que agora tá bom. Então é o quê? A cerveja a gente prova ela na mosturação, né? Mosturação é o ato, né, de fazer a cerveja. Então você tem ali, então você se habitua a aquele chá doce. Uhum. E no meio de tudo isso, né, na fervura, por exemplo, o contraste do amargor. Então você consegue separar aquele dulçor. Então você sabe o ponto que a cerveja está já com ela ali cozinhando ainda. Entendi. Entendeu? Você já então, consegue visualizar como ela vai ficar no final. Então, só que tem uma série de fatores, né? Porque ali você ainda vai clarificar ela, vai separar o malte do líquido. Então, lá atrás, na fervura, né, você descobre melhor. E com o passar do tempo, fazendo a levedura, fazer o trabalho dela, de consumir todo aquele açúcar. Entendi. Então, só que essa foi de primeira. Né? Então, acertou já? Sim. Essa não teve teste, não. Na verdade, ela foi um teste que deu certo. Que deu certo. Fez gol no treino. Exatamente. E aí já veio para câmera fria, e eu tenho, né, alguns amigos, né, entre eles alguns sommeliers. Caramba. E aí eu normalmente, né, nesse tipo de cerveja eu convidei-os, falei, cola aí. Aí os caras falam, cadê a Riz? Vamos ver se ela tá doce. Vamos aí. Aí foi aprovada. Então, caramba. Foi aprovada, a gente colocou na TAP. E que dica, você daria alguma dica para alguém que tá... Eu ia falar produzir cerveja, mas não, vem tomar aqui, mano. Não produzir, toma aqui. Já tá produzindo, né? Não, cara, eu acho que é legal isso. Mas que dica você daria para alguém que queira começar a tomar cerveja artesanal, para se livrar daquela outra que você se libertou? Primeiro de tudo, o cara tem que estar disponível. Né? Ele tem que ter a vontade de dar um passo. Porque se não tiver, né, é difícil. Uhum. Eu falo disso porque o meu pai sempre foi um tomador de cerveja. Então ele sempre falou que a melhor cerveja para ele é aquela que está paga. E no começo ele foi bem resistente, né? E hoje ele é um hipeiro, né? Olha, eu também é a minha predileta, sinceramente. E hoje ele é um hipeiro, mas foi bem resistente. Ele, né, e eu vou te falar, o paladar dele para destilado é fantástico. Entendi. Né? E para cerveja também. Uhum. Então ele tinha essa resistência. Então, primeiro, a pessoa tem que estar aberta. Né? Eu sempre pergunto, né, o que você está acostumado a tomar. Então a gente tem desde a Pilsen levinha, uhum. né, que é essa que a gente está tomando, né, para não enrolar a língua muito. Sim, né? É muito boa. E até uma Belgian IPA, né, que é uma base de tripel da Bélgica, com lúpulo americano, então tem aquele contraste, né, de ésteres de levedura uhum. com aroma e sabor de lúpulo. E quando a pessoa está aberta, fala assim, eu gosto de Heineken. Uhum. Você gosta de Heineken? Aí eu levo ela, Éder, para a Session IPA. Que é fantástica também. Mas aqui assim, você tem uma Lager que eu acho que tem um diferencial bastante legal. Que eu sempre digo para a galera que eu vou em lugar que vende cerveja artesanal e eu não tomo Lager, porque eu acho que as Lager não entregavam coisas muito melhores que a Heineken. E eu tomei aqui, eu vim com um amigo a primeira vez. Sim, aqui. Eu me lembro.
E aí ele falou assim, vamos tomar uma Lager. Eu falei, pô, tomar Lager, velho. A gente vem num lugar onde tem cerveja artesanal e vai tomar Lager. Aí ele tomou, ele falou, mano, toma isso aqui. Aí eu tomei e falei, caralho. Falei, essa é boa. Eu tenho algumas cervejas que me acompanham desde sempre. Eu não vou falar que foi em 2016, mas deve ter sido em 2017. Então eu tenho uma base minha aqui na cervejaria que eu falo que é o meu alicerce. Uhum. Então é a Pilsen, a Lager, a Session IPA e a IPA, a American IPA, que é a Bart. Uhum. As nossas cervejas têm nomes de piratas. Uhum. Então é a Calico Jack, a Jack Ward, a William Fly e a Bart Roberts. Então essas 4, elas são um alicerce. Uhum. Porque elas já estão muito redondas. Já, assim, ela se faz sozinha. Vai atender um hipeiro. Uhum. A Bart vai atender ele. Uhum. Talvez como uma cerveja de entrada. Uhum. Mas vai atender. Então, só que essas cervejas, eu vim trabalhando elas porque, né? A Pilsen, a cerveja levinha. Então, eu ia fazer um almocinho na minha casa, não era todo mundo que estava acostumado com a cerveja artesanal. Uhum. A Pilsen atendia. Fato. A Lager, porque eu sou apaixonado em Lagers. Né? Então, acho que eu já fiz muito tipo de Lager. Então, aquela lá era a minha basicona, a minha cerveja para o dia a dia. Uhum. A Session IPA era a minha cerveja da churrasqueira. Então, eu fiz ela leve, refrescante, saborosa. Então, estava me entregando algo que eu estava ali na churrasqueira, com meus filhos, com a minha família, e eu podia beber à vontade. E a IPA, cara, porque... Que IPA é IPA, IPA né? é IPA, né? IPA a gente gosta bastante de IPA também. Quem curte, Apesar curte. de que hoje eu tenho um leque bem aberto, bem mais aberto para cerveja. Eu acho que eu aprendi a tomar alguma, viu? Eu aprendi. Mas não era assim, não, porque eu também tomei muita escola na vida, viu? Muita. E assim, eu já tomei muito mais IPAs. Né? Hoje eu não tomo tanto, eu gosto ainda, tomo bastante, mas não tanto quanto eu tomei, por exemplo, na pandemia. Igual eu estava falando para o Éder, ali eu tomei. Né? Muita IPA. Muita. Quando fechou, começou a fechar tudo, eu tinha quase 500 litros de cerveja em casa. Caraca. Então... E tipo, como é que foi isso? Você falou, puta que pariu, eu tô com 500 litros de cerveja e vai fechar e o que eu vou fazer com isso? Eu bebi mais a metade. Uma boa saída também. Tomei né? bronca. Tomei uma baita bronca. Eu falo que eu tomei bronca porque realmente eu perdi um parâmetro. Entendi. Então eu bebi mais do que devia. Aí a Rose pegou e falou assim, não quero falar nada não, mas eu acho que você tá tomando passando café da manhã com cerveja. Era um europeu. Mas acho que isso daí foi reflexo do que foi a pandemia, né? As pessoas buscavam um escape e você tinha um arsenal em casa. Sim. Mas eu só percebi que eu estava bebendo muito quando começou a acabar os barris de 30 litros, né? Aí acabou um, aí eu falei, acabou, é o meu preferido, vai acabar primeiro mesmo, Lógico. Né? Aí na sequência acabou outro. Aí eu fui olhar, os outros 2 estavam acabando também. Então, 120 litros eu tomei assim, muito rápido. Aí a hora que eu vi aquilo, eu falei, não, ela tem razão. Aliás, né, se isso a gente não falou no início do episódio, né? Aprecie com moderação. Aprecie, mas tenha moderação. Mas eu acho que a pandemia foi algo chato, né? Mas não tinha como ficar bem na pandemia, né? Não. O normal era você estar mal. Aliás, era uma pandemia, era algo que nunca... Quer dizer, nunca. Já havia tido outra pandemia, mas a gente não tinha vivido isso, né? E nem imaginava. Exatamente, é inimaginável. Não dava. Não tinha como pensar naquilo. Acho que no teu pior pesadelo, né, a gente não imaginou. Eu lembro que nós estávamos... O Fofinho lembra, porque eu já conversei isso, a gente já falou sobre isso várias vezes, nós estávamos num bar, inclusive, quando começou... Você lembra? Tava comemorando o aniversário de alguém. Comemorando o aniversário não era o de alguém. Francisco. Era o aniversário da Fara, que tá aqui atrás, aqui no backstage. E aí a gente imaginava assim, que dia que era? 15 de março? 14 de março. E aí começou a falar assim, olha, talvez tenha que ter um lockdown. Talvez tenha que isolar de vez. Aí a gente falava assim, mano,
acho que 15 dias. Vai, uma semana, 15 dias. Inclusive, eu faço aniversário em maio, a gente já estava fazendo planos aonde é que a gente ia comemorar o aniversário. E aí, quando passaram os dias, e aí foi ficando mais grave, e fechando mais, e aí, assim, todo mundo ficou doido. Sim. Todo mundo ficou doido. E foi a época que eu mais estudei. Boa, né? Uma boa saída. Foi a época que eu mais estudei, porque o delivery, as entregas estavam funcionando. Então foram livros e livros e fazer cerveja. Fiz muita. Então toda cervejaria tem sua história, né? Qual foi um pouco? Conta pra gente um pouco da Mundo Oz. A Mundo Oz, assim, eu não sou nascido em Osasco, né? Mas eu vim para cá, acho que com uns 9 ou 10 anos, né? Nasci na Casa Verde, né? Morei na Coab de Carapicuíba até os 9, 10 anos. E a gente tinha meus pais, né? Tinham grupos de amigos que eles moravam aqui em Quitaúna. Então, o Mundo Oz é Oz de Osasco, né? Tem algumas coisas, né? Que é o Oz de Osasco. Adoro o Ozzy Osbourne. Então, e o Oz também é uma medida, né, inglesa. Uhum. Né? Então o Oz combinou com bastante coisa, então ficou o Mundo Oz. Mundo Oz. E é Mundo Oz desde que começou. Quando falou, mas como que vai ser o nome, né, da cerveja? Aí a princípio foi Oz. E aí quando a gente foi registrar a marca, já tinha uma marca, uma cachaça mineira. E como era bebida, não podia. Daí não tinha aquela brincadeira, até no posto do Petrobras, né? Uhum. Mundo de Oz, com aquele, né, trocadilho com Osasco. Aí falou, mano, Mundo de Oz não, mas Mundo Oz, acho que fica mais legal, né? Sem o D no meio. E aí nasceu a Mundo Oz. E, criou corpo na pandemia mesmo, né? Fazendo profissionalmente. A gente conseguiu atender bem o mercado aqui dentro de Osasco, né, tanto para os bares quanto para o delivery, e foi nessa caminhada. E aí, em 23, a gente decidiu cada um seguir um caminho. A gente estava fazendo muito evento, né? Em 2021, 22, 23, muito. E aquilo cansa, né? A minha idade, né? Eu já passei dos 50, então o gás já não é tão grande. E aí a gente descobriu esse lugar, era maior do que a gente imaginava. Aí a Rose falou, por que a gente não para quieto num canto, então? Né? Por que a gente não faz o Brew Pub e para de fazer evento? E assim nasceu aqui, né, o Brew Pub da Mundo Oz. E aí, esse cenário que vocês estão vendo aqui. Que aqui, se você quiser vir aqui degustar, trocar uma ideia com o Pedro, você pode sentar, inclusive, aqui. Não precisa colocar tudo essas coisas que a gente colocou aqui na mesa, né? Não. Isso aqui atrapalha pra caramba. Mas você vai poder tomar uma cerveja, trocar uma ideia com o mestre cervejeiro e degustar de todo o cenário, né? Porque, Sim. A cerveja não é só a bebida, né, em si. Não tem graça. Ela tem todo... Né? Eu sou o cara que, assim, eu não gosto de beber sozinho. Uhum. O máximo que eu faço bebendo sozinho é quando sou São Paulino. Ah. Né? Então, quando eu vou assistir o jogo, eu sento no sofá, né? Pego uma cerveja. Eu acho que é um dos poucos momentos que eu bebo sozinho. Não, sozinho não, está acompanhado pela maior torcida. E o São Paulo tem feito o pessoal beber muito, viu? Beber um pouco. Mas São Paulo é lindo, né, mano? São Paulo é coisa linda. Não, Rodrigo, eu sabia que tinha mais afinidades, né? O São Paulo é lindo, cara. Então, mas eu acho que a bebida, ela é legal para socializar, né? A gente conversa, a gente bate um papo. Eu sou bem tímido, então a cerveja ela dá uma relaxada, né? Você consegue... Eu falo bem de cerveja, o resto... imagina. Pedro, você já recebeu alguma pergunta absurda assim sobre cerveja? Tipo, alguém fala uma coisa e fala, mano, não, nada a ver.
A mais, assim, a mais trivial das perguntas é que hora que você coloca o álcool na cerveja? Né? Que marca de álcool que você usa para... O mais trivial é isso, que hora que você coloca o álcool na cerveja? Aí, assim, explicar para a pessoa, não, é uma fermentação, né? Então, acho que Olha o conteúdo pedagógico aí da cerveja. A melhor resposta é, sabe o Lactobacillus vivo do Yakult? Boa. Né? Então, ele é primo da levedura. Só que o Lactobacillus faz o Yakult e a levedura faz a cerveja. Porque a levedura é muito mais inteligente. A levedura, ela vai... muito melhor. A gente gosta bastante dela, né? Ela é maravilhosa. Então, ela consome o açúcar e transforma em álcool e CO2. Né? Tem outras coisas, né? Não é só isso, mas as duas principais funções são essas, né? Então, acho que essa é a maior curiosidade, é saber que momento que vai o álcool na da cerveja. Fofinho, quanto tempo a gente tá? 47. 47, olha. Eu vi que você falou que você gosta de Ozzy Osbourne. Aí tem uma pergunta que é interessante aqui. Você acha que cerveja sem álcool é igual heavy metal sem guitarra e num volume baixinho, assim, ficar ouvindo só? Olha, eu tenho duas fases com a cerveja sem álcool, né? A primeira fase crítica, né? Eu estou tentando Kronenbier. Uhum. Né? Acho que foi uma das primeiras. Acho que foi uma das primeiras. Era horrível. Né? Muito ruim. Era muito ruim. Intomável, né? Não dava. Era um xarope. Então veio melhorando ao longo do tempo. Eu bebi uma Stella, inclusive acho que ela é sem álcool e sem glúten. Achei interessante. Né? Ela tem uma garrafa toda verdinha, parece, até lembra a Heineken, diferente, com rótulo diferente. E eu tomei a Heineken, né? Que acho que as duas entregam alguma coisa boa. Só que eu confesso, eu experimentei e eu nunca mais comprei. Vamos produzir uma agora. Vai fazer uma sem álcool? Já tá tudo aí para fazer o sem álcool, mas algo que uma pessoa falou e eu falei, poxa, eu nunca pensei por esse lado, né? Uhum. Eu não tomo cerveja a todo momento, eu também gosto de refrigerante. Uhum. Aí você olha lá na Coca-Cola, né? Alto teor, né? Uhum. Super processado. Eu tô tentando lembrar o que está escrito lá, de açúcar. Açúcar sódio. A Coca tem açúcar e sódio. Todo refrigerante, né, na verdade. Que é considerado um ultraprocessado, né? E o cara falou, pô, eu troquei o refrigerante pela cerveja sem álcool. E assim, ele falou aquilo e sabe quando você toma uma pancada? Uhum. Eu falei, pô, por que não trocar? Né? Um refrigerante, por quê? A cerveja sem álcool, ela vai ter pouquíssimo carboidrato, né? Ela vai ter 0,5, no máximo 0,5 de álcool. Essa quantidade de álcool faz bem para o nosso organismo. Sim. E eu não vou tomar aquela cacetada de açúcar com refrigerante. Acaba sendo uma bebida mais... Saudável. E era algo que eu não tinha pensado e eu passei a pensar. Né? Entendi. Mas confesso que eu não fui no mercado comprar para trocar pelo refrigerante. Então, o que eu estou fazendo, né? Eu estou estudando sobre a cerveja sem álcool, já está tudo aí do que eu preciso para produzir. Então, eu não quero a cerveja aquela mais do mesmo, né? Como se eu estivesse tomando uma aguinha de batata. Então, a gente vai tentar fazer uma cerveja que tenha aroma, que tenha sabor e que você não perceba que você está bebendo uma cerveja sem álcool. Eu vou vir aqui provar, porque se bem que a Heineken, essa Stella, eu ainda não tomei, não sei como é. Mas as outras eu sempre achei... Não, a Heineken entrega uma boa cerveja, achei. Né, sem álcool. Né? Se eu não me engano, a Heineken é 0 mesmo, né? Eu acho que é 0. Só que isso é complicadíssimo para gente pequeno fazer. O processo que eles fazem é impossível. Né? O custo de um equipamento desse é altíssimo.
Então a gente vai usar o processo que tem para cerveja artesanal. Não tomei nenhuma artesanal ainda, né? Não tive. Na verdade, tá aí a internet, você vai lá, compra e toma, então eu não tive vontade. Mas eu tenho. Tá tudo aí para a gente preparar uma. Tá no forno. Vamos ver. Vai ser feito, acho que talvez a semana que vem a gente vai colocar ela. Já fica aí panela. O convite, hein? Pra gente já se movimentar. Assim, só respondendo a sua pergunta, eu acho que é válido. Entendi. Né? Eu acho que é válido, sim. Por uma série de motivos, principalmente se você vai substituir, por exemplo, um refrigerante. Ou no caso de alguém ter algum problema com birita também, né? Ah, sim. Então, aí já é mais complicado. Porque se tem o primeiro gole é aquele que é complicado. Né? Então, não dá para falar. Não é recomendável. Disso, não. Assim, eu mesmo não recomendaria. Não é legal. Talvez para alguém que tome algum tipo de remédio, né? Sim. Aí talvez o índice seja seguro. É né? legal. Mas eu acho que mais o meu apelo seria mais para tirar o refrigerante do meu cardápio. Né? Mas é algo que eu gosto, então eu também não bebo tanto assim. Mas se eu sentar numa mesa para almoçar, por exemplo, ele estiver lá, você não vai negar também, né? É inevitável. Então você considera que nem é um heavy metal sem guitarra, né? Tem uma guitarrinha. Seria uma guitarrinha, violão. Um violãozinho, mas é uma guitarra sem distorção. Guitarra mais. Pode ser. Fofinho, tem alguma coisa que você acha que a gente devia perguntar e não perguntou? Acho que a única coisa que poderia falar bem assim, mas era assim, a composição básica. Explica aí pra gente a composição básica para fazer uma cerveja boa. Os elementos básicos, porque a gente vê as propagandas, água, isso e aquilo. Tem um mito muito louco que falam sobre a água, que assim, a água A água de Agudos, a mais famosa. Isso, não, porque a cerveja lá dessa região, a água é melhor e tal. Tem lendas não só no Brasil, né? Porque se você pegar na Galícia, os caras falam que as fontes de água são muito boas e por isso eles conseguem produzir boas cervejas, que tem a ver com a água. Então, antigamente, sim, fazia muita diferença a água. Né? Hoje, não mais. Hoje, as grandes cervejarias elas fazem osmose reversa, ou seja, elas tiram todo o mineral da água. Então, a água ela entra, vamos falar assim, entre aspas, pura. E Entendi. lá a água é tratada com os sais para o devido estilo. Então, uma parte da química, né? Então, vamos falar assim, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio e cloreto de cálcio, a base para fazer uma cerveja. Então, hoje a gente usa a água da Sabesp, né? Trata com filtros e a gente tem a leitura da composição da água que chega aqui. Né, ela é feita a cada 6 meses e a gente, vamos falar assim, a gente, entre aspas, tempera, complementa aquela água para o estilo. Entendi. Uma IPA, por exemplo, uma IPA, ela é uma cerveja que ela tem que ser rica em sulfato, porque o sulfato ele vai arredondar o amargor da cerveja. Né? As lagers, né, ela é rica em cloreto de cálcio. Por quê? Vai ajudar na clarificação. Então, cada estilo tem uma água diferente. A cerveja de Pilsner, na Pilsner da República Tcheca. A água é uma água, né, mole, é uma água bem leve, com pouco sais. Então, é isso. Então, na época, fazia diferença. Né, a água de Agudos era melhor, realmente. Hoje não mais, né? Hoje a gente trata a água para fazer a cerveja. E se você pegar a cerveja aqui, ela tem origens, cara, pré-históricas, né? Sumérios, egípcios, sim, babilônios já produziam cerveja, né? Fato, né, que a cerveja é a mais antiga. Sim. Tinha uma dúvida ali do hidromel e da cerveja, mas já chegou num ponto em que a cerveja é a mais antiga.
Da bebida mais antiga, né? E na composição é aquilo mesmo, né? Malte, água, lúpulo e levedura. São os 4 itens que você precisa para fazer uma cerveja. Só que entre tudo isso, né, a gente tem alguns adjuntos, coisas que ajudam, né, na produção da cerveja. Diferente do alemão, que tem a lei da pureza, lá é crime se você colocar qualquer outra coisa, né, na cerveja que não forem esses 4 itens. Cara, mas aí não fica algo limitador também? Porque aí a gente falou aqui no começo que é cheiroso, é saboroso, mas tem a ver com a criatividade, dá uma... Sim, né? Os alemães eles têm uma limitação, mas não impedem deles fazerem cervejas fantásticas, né? Não, fato. Então eles vão à excelência. Ruim eles não são, né? Não mesmo, né? Você tomar uma Munich Helles, você tomar uma Viena Lager, vou falar uma Weiss, né? Eu tomaria, com certeza eu tomaria uma Weiss lá só para tomar uma... Para provar. Fresca. Sim. Imagina, que fantástico que não seria. Então tem uma limitação, mas eles prezam pela excelência. Então eles vão no limite, né? A gente não liga muito, por exemplo, para uma oxigenação na parte quente. Lá é assim, quase que proibido uma oxigenação na parte quente, porque eles falam que lá no final você vai perder aroma e sabor. Entendi. Então eles não têm isso. Processo extremamente rigoroso. Extremamente rigoroso, né? Totalmente diferente do belga, né? O belga pode colocar qualquer coisa na cerveja deles, se ficar bom, vira tá bebendo. festa. Então, os belgas são os libidinosos, né? E são cervejas fantásticas. Né? Não, maravilhoso. Cervejas de fantásticas. Fato, cerveja é uma coisa linda de Deus. Para encerrar aí, a cerveja no Brasil ela é muito popular, né? Assim, o Brasil está entre ali os 3 primeiros maiores consumidores de cerveja no mundo. Ainda tem a tradicional piada, né? Por quê? Por que não é o primeiro? Só não é o primeiro porque os crentes não bebem, então se eles bebessem o Brasil era o primeiro. Mas no seu mercado de atuação, assim, no seu nicho, assim, você acha que a cerveja artesanal tem se popularizado? Aumentou a busca, a procura? A gente teve um boom, né? De 2015 para cá. Então deu aquela rampa, né? Lá em cima, a pandemia deu uma cacetada e a nossa política, né, não contribui muito, porque eu sou um brewpub, a gente produz, vamos falar aí, sei lá, 2.000 litros mês, e a gente tem os impostos e taxas como uma grande empresa. Nós somos indústria, ao ver. Parece que está mudando, foi tramitado agora, né? Está voltando para os deputados, né? Mas isso é para 2026, para começar em 2027. Sim. Então a gente vai ter que ter uma guerra para sobreviver até lá. Né? Então isso é complicado. Eu acho que hoje a gente está vivendo um dos piores cenários para a cerveja artesanal. Teve aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, fechou muita cervejaria boa, muita cervejaria excelente. A pessoa estava com tudo ali, o investimento todo ali dentro, tanques tombados, né? As pessoas fizeram financiamentos, compraram cacetadas de insumos e perdeu tudo da noite para o dia. Então fechou muito. E, assim, sempre tem os aventureiros, eu sou um deles, né? Que pegou essa onda e estamos aí tentando sobreviver. Aí passar por essa fase ruim, que não é só a cerveja artesanal, né? Eu acho que o mercado em si tá bem difícil, né? Tá bem difícil. Tá bem complicado. Né? Vou falar, a gente está fazendo almoço aqui agora por um motivo. Né? A gente tinha um tempo ocioso
e a renda não estava, a conta não estava fechando. E aí você vê, né, os preços que chegaram à carne, né? Subiu tudo de novo, né? Quase que dobrou Sim. o preço, né? Vamos falar assim, de um contrafilé, quase Sim. que dobrou o preço. Né? Não dobrou por uma beirinha. Então a cerveja ela está vivendo, acho que, ao meu ver, um dos piores momentos, né? Até mais que na pandemia, hoje. Situação complicada, né? Situação difícil. E todo trabalhador, né? Todo cara que não é gigantesco, né? É muito difícil de você remar contra esses gigantes, né? Sim. Porque o Ambev não quer que a sua cervejaria cresça, né? Porque senão ele vai vender menos cerveja. Então... Não, é complicado. Você vai hoje você vai numa Veste Casa, a gente tá fazendo propaganda de um monte de gente aí. É verdade, né? Tinha uma cerveja lá... Aliás, se alguém quiser patrocinar, a gente pode também. R$1,90, uma latinha de 2,69 a R$1,98. Né? Aí você fala, caramba, esse kitzinho aqui, do jeito que ele tá aqui, sem cerveja dentro, para mim ele sai a R$4, vazio. Já é impossível, né? Na concorrência é impossível. A conta não fecha, né? Impossível. Então é complicado. Mas tem mercado. Né? A pessoa que toma cerveja artesanal não vai ser essa que vai comprar uma latinha a R$1,98. Né? Não entrega absolutamente nada para você. Ah, não. Aí é a questão do paladar, né? Sim. Porque não tem o que substituir. Aí você fala assim, mano, vou tomar... Ontem aconteceu comigo. Eu fui tomar uma cerveja, fui num show que teve em Barueri. Aí eu pedi uma determinada cerveja, a pessoa falou assim, não, só tem dessa aqui, pode ser. Eu falei, não, já que você não tem cerveja, vê um caldo de cana, então. Mas é um pouco isso. Não, tem coisas assim, hoje eu também eu prefiro não beber, né? Eu prefiro não beber. Eu acabo deixando quieto, deixa pra lá. Deixa quieto. Fofinho? Tudo certo. Vamos que vamos. Pedro, eu vi que você tem Instagram. Aí, fala seu Instagram, fala seu endereço, telefone, o que você quiser passar. Instagram, né, @MundoOcervejaria. A gente está aqui em Osasco, no quilômetro 18, Avenida Comandante Sampaio, 292. Somos a Mundo Oz, gostamos de fazer cerveja. Não paramos de fazer, né? A gente tem 11 torneiras e, cara, não vou falar que toda semana tem novidade, mas a cada 15 dias a gente tem sempre uma cerveja diferente nas tapes aqui. E tem uma puta cerveja sempre, aí então, todo dia, né? Com certeza a gente gosta de brincar com isso. Pedro, obrigado por ter recebido. Siga o Imagina Zé nas redes sociais. Imagina Zécast no Instagram, no Twitter, né? O último que a gente fez ainda não chamava X, né? Não. Então, no Twitter, só para irritar o dono do Twitter. Se você quiser se você quiser mandar uma mensagem para o Imagina Zé, nós estamos com o WhatsApp 11 98431 7115. Eu estava olhando no celular aqui porque eu tinha prometido para uma amiga do Piauí que eu ia mandar um beijo para ela, Paulinha, de São Gonçalo, Milton Brandão. Beijo. Imagina Zé, Mundo Oz, cerveja. Valeu, Pedro. Beba menos, beba melhor. Beba Mundo Oz. Beba no Mundo Oz. Imagina Zé. Imagina Zé. Imagina Zé. Imagina Zé.